Muitos pastores e líderes têm me procurado para saber a respeito sobre legalização de igrejas. Então, no vídeo de hoje, eu vou passar alguns passos, os primeiros passos, para o registro e a legalização de uma organização religiosa, de uma igreja. Eu sou Renato Coelho, fundador da Envisione Assessoria Contábil, e este é mais um Pergunte ao Contador. Então, você tem se reunido como igreja, tem um lugar já estabelecido, mas a sua igreja ainda não está registrada. Eu quero lembrar que a legalização da igreja é o que vai lhe garantir alguns benefícios que a igreja tem pela Constituição. Bom, como por exemplo, a isenção do IPTU, a isenção do IPVA para as igrejas que possuem veículos e a redução da conta de luz, que é a isenção do ICMS que é cobrado na conta de luz, que está em torno de 28% a 30%. Então, é a legalização da sua igreja que vai habilitar a sua igreja a requerer esses benefícios da lei. Então, eu quero passar para você agora os passos fundamentais para que você possa, então, legalizar a sua igreja. Então, você deve verificar junto ao seu imóvel, o imóvel que a igreja está estabelecida, por exemplo, se a sua igreja for alugada, o seu contrato de locação precisa estar formalizado, assinado, reconhecido, firma no cartório, tudo direitinho. Isso é um passo importante, você tem que observar essa questão. Parece óbvio, mas alguns contratam e acabam deixando de formalizar o contrato, fica aquela questão verbal e isso vai prejudicar o andamento da legalização da sua igreja. Uma questão importante é você pedir ao o proprietário do seu imóvel, do imóvel onde a igreja está situada, o espelho do IPTU, porque o espelho do IPTU vai ser importante lá na frente, tá certo? Então esse é um passo muito importante, a questão do contrato de locação e do espelho do IPTU. Se a igreja for própria, você precisa ter o contrato, a escritura de compra e venda, tá certo? Esse é um ponto. Bom, a partir daí, você vai elaborar o Estatuto Social da sua igreja. Bom, o Estatuto Social é um documento que vai determinar as regras que envolvem, é um documento interno, que vai determinar as regras que envolvem a sua organização. Né? O que é a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas, tá? Que vão se reunir por uma questão religiosa, por um objetivo religioso e que tem objetivos comuns. Tá certo? Estabelecido no seu Estatuto Social. Existem algumas cláusulas do Estatuto que são obrigatórias pela lei. A lei do Código Civil de 2002 estabelece algumas cláusulas obrigatórias no seu Estatuto. Mas o cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ele vai definir isso, vai conferir o seu Estatuto, vai revisar e vai estar apontando para você. Então essa elaboração do Estatuto ela é muito importante. Então você vai frisar, por exemplo, a questão da administração. Como vai acontecer a administração da sua igreja? O período de vigência da diretoria, o número de integrantes da diretoria, as atribuições. Então ali vai estar definido tudo isso e é um passo muito importante. Bom, juntamente com o estatuto, você deve fazer a ata de fundação. A ata de fundação é um documento em que você vai registrar o momento em que a igreja se reuniu e decidiu se formalizar como instituição. E juntamente com o estatuto, você vai elaborar a ata de fundação. Na ata de fundação é aquele documento que você vai evidenciar o momento em que a igreja se reuniu para estabelecer sobre a fundação. Como, por exemplo, a escolha do nome, a diretoria que foi eleita pelos membros fundadores. E aí, nesse documento é onde que você vai, juntamente com o estatuto, encaminhar ao cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sua cidade, para que esse documento possa ser registrado no cartório. Bom, diante desse documento registrado, eu gosto de comparar esse registro como se fosse a certidão de nascimento das instituições. Por exemplo, o cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais faz lá a certidão de nascimento. O cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas vai registrar o nascimento da igreja. É naquela data, naquele mês, naquele dia, naquele ano, que vai definir a data do nascimento da instituição. Bom,
Diante desse documento na mão, a igreja vai encaminhar para a Receita Federal um pedido de cadastro nacional das pessoas jurídicas. Vai solicitar à Receita Federal aquele tão conhecido CNPJ. Então são muitos os pastores que fazem contato com o escritório e de primeiro momento perguntam como que eu faço para conseguir o meu CNPJ. E aí, a partir dessa e de outras perguntas, eu resolvi fazer esse vídeo. Então, até chegar ao CNPJ, você vai observar que tem alguns passos importantes que vão definir o futuro da igreja, tá certo? Como, por exemplo, a escolha do nome. Qual o nome que a igreja vai adotar? Vai estar lá no estatuto, vai estar na ata de fundação, e é esse nome que vai entrar no pedido do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Bom, de posse do estatuto, ata de fundação e CNPJ, agora nesse momento você vai requerer à prefeitura da sua cidade o alvará de localização. Esse ponto é muito importante, porque não são poucas as igrejas ou líderes e pastores que acreditam que a igreja está isenta desse requerimento, de que a igreja não precisa de um licenciamento da prefeitura. Isso é um engano, isso é um erro, isso é eu chamo até de um mito, porque quem vai dizer se a igreja pode ou não pode se estabelecer naquele lugar, naquele endereço, naquela cidade, é a prefeitura. Então a igreja precisa sim do alvará de localização da prefeitura. Bom, daí pagar o imposto é uma outra questão, porque a igreja está livre dos impostos, mas ela não está livre de taxas, por exemplo. Uma vez eu fui questionado por um pastor, me fez a seguinte pergunta: poxa, mas a prefeitura ela não tem poder de definir sobre a igreja, porque a igreja tem estatuto próprio. A questão é que a prefeitura ela não vai interferir em questões internas da igreja. O problema é que a prefeitura ela vai dar uma licença de localização para que aconteça ali uma atividade pública. A igreja ela abre a sua porta, atende o público e ali quem vai definir as regras e as normas para aquele ambiente é a prefeitura. Inclusive um aspecto importante na concessão do alvará é a questão do corpo de bombeiros. A igreja precisa solicitar ao corpo de bombeiros um certificado de aprovação e a partir desse certificado de aprovação é que a prefeitura vai liberar o alvará. Mas é muito importante você ter assessoria, a ajuda de um profissional que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, um escritório especializado em legalização de igrejas, por exemplo. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe os seus comentários que eu vou tentar te ajudar e responder a sua dúvida. Bom, quem sabe a sua dúvida não pode ser tema do meu próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Renato Coelho.